agora nós vamos iniciar a nossa segunda parte, a segunda parte do nosso Evangelho no Lar, o estudo da Roda da Vida. E aí vamos dar continuidade aqui no livro do Lama ao estudo dos 4 pensamentos que transformam a mente. Na semana passada nós estudamos o primeiro deles, né? Que é a vida humana preciosa, a vida humana valiosa, né? Ou seja, é um pensamento que procura olhar para essa nossa vida humana, essa vida encarnada, como uma preciosa oportunidade de avançar no caminho espiritual. É por isso que esses 4 pensamentos são chamados os 4 pensamentos que transformam a mente, porque eles transformam em que sentido? No sentido de nos motivar a servir mais a Deus e menos a Mamon, né? Ou seja, a diminuir o nosso apego pelo sucesso material, né? E aumentar a nossa aspiração de evoluir espiritualmente, né? Então é nesse sentido que eles são considerados pensamentos que transformam a mente. Então esse primeiro, ele transforma a mente em que sentido? Porque na medida em que eu percebo que eu tenho nessa minha existência humana uma valiosa oportunidade de crescimento espiritual, eu vou procurar não desperdiçar o meu tempo, né? Eu vou procurar concentrar mais a minha atenção na prática dos ensinamentos espirituais, né? E considerar que o bem-estar material vai ser apenas um meio para eu atingir esse outro fim, que é o crescimento interior, né? O desenvolvimento espiritual, ok? Então esse é o sentido mais, vamos dizer assim, essencial desse primeiro pensamento que transforma a mente, a preciosa vida humana. Agora nós vamos passar para o segundo pensamento que transforma a mente, que é a impermanência, né? Aqui é bem interessante porque dentro do budismo, quando se faz essa reflexão sobre a impermanência, se medita muito sobre a questão da morte, né? A morte que, como a gente já disse aqui algumas vezes, os professores budistas dizem que ela é imprevisível e inevitável, né? Ou seja, ela vai chegar em algum momento, isso é inevitável, e esse momento a gente nunca sabe qual vai ser. Pode ser hoje, né? Existe uma prática até no budismo que, assim, para algumas pessoas pode parecer um pouco lúgubre, né? Que ele passa, mas que é uma frase que eles procuram meditar assim: talvez eu morra hoje, né? Mas esse talvez eu morra hoje não é pensando assim que a gente vai ficar doente, vou ter um olhar pessimista, mas é a gente incorporar essa ideia de que a qualquer momento essa preciosa vida humana pode se encerrar. E aí o que eu estou fazendo? E é muito interessante porque eu, quando assisti alguns filmes ou documentários sobre pacientes terminais, né? Assim, por exemplo, pessoas que estão com câncer vão no oncologista e o oncologista diz assim: ó, você tem mais 3 meses de vida, 6 meses de vida, 1 ano de vida. A pessoa muda a vida dela, né? A pessoa abandona uma série de coisas que ela fazia e passa a fazer uma série de outras coisas que ela não fazia. Por quê? Porque essa notícia traz a consciência da impermanência, né? Ou seja, quando o médico chega e diz você vai morrer daqui a 3 meses, 6 meses ou 1 ano, a pessoa fala, bom, então agora não vai adiantar eu, por exemplo, ficar guardando dinheiro para daqui a 10 anos, para quê, né? Então a pessoa, eu percebi nesses documentários que a pessoa vai ela enxuga, vamos dizer assim, as prioridades dela e passa a focar no que é essencial, né? Coisas que ela fala, não, eu não posso morrer sem deixar de fazer isso. Nós temos essas prioridades na nossa mente, só que a gente não consegue perceber a impermanência de uma maneira concreta, né? A gente sempre acha, não, isso depois vai dar para eu fazer. Primeiro eu vou resolver essas coisinhas aqui, depois eu resolvo isso. E a gente vê muito na literatura espírita que relata, né, a vivência de espíritos recém-desencarnados, o arrependimento de muitos espíritos por não terem feito coisas que eles poderiam ter feito, né? Porque imaginavam que a desencarnação não chegaria assim tão cedo quanto chegou, né? Então, esse ensinamento da impermanência, ele também vai na mesma direção do primeiro pensamento da vida preciosa, ou seja, temos uma preciosa oportunidade e essa oportunidade vai passar, ela tem prazo de validade, né? O que eu estou fazendo dentro desse prazo de validade? E aí o Lama, a respeito disso, ele vai dizer assim: o segundo dos 4 pensamentos que transformam a mente diz respeito à impermanência. A vida humana é preciosa, mas transitória. Mesmo sendo extraordinária,
ela cessa. Então esse é o ponto, ela é extraordinária, mas ela vai cessar em algum momento. E as condições favoráveis de nossa vida humana também podem cessar. Os ensinamentos podem desaparecer na região onde vivemos. Podemos perder a saúde, ser arrastado por outras prioridades, ficar sob o poder de pessoas hostis aos ensinamentos e de uma hora para outra perder a conexão com todos esses ensinamentos. Todas essas coisas podem acontecer devido ao nosso karma, porque esse é um ponto, né? Nós não temos ainda evolução para ter uma consciência e uma visão clara de qual é o karma, de quais são as sementes kármicas que nós plantamos no passado, né? Então, nós estamos num momento precioso porque nós temos essa vida humana, temos tempo e oportunidade para praticar, para refletir, para estudar, né? E vocês viram que quando o Lama detalha aqui o conjunto de fatores que contribuem para essa oportunidade, a gente vê que não é uma coisa muito simples assim, né? Ela depende de nós termos saúde, de haver ensinamentos na região onde a gente se encontra, porque, por exemplo, tem regiões no mundo hoje que estão dominadas por governos e religiões fundamentalistas, que dizem, a verdade é isso aqui e nós não aceitamos a prática de qualquer outra coisa, né? A antiga União Soviética também, ela tinha certas restrições às práticas religiosas, né? No comunismo, né? O comunismo achava que a religião era o ópio do povo, né? Então tem isso também, né? Nós estamos numa vida humana que é preciosa porque também existem condições favoráveis para a prática, né? Agora, o que o Lama está chamando a atenção? Até quando vão durar essas condições? Nós não sabemos, né? Pode acontecer uma mudança assim, mudanças acontecem assim de sopetão, né? Não só, a gente falou muito aqui no começo da nossa exposição da morte, mas podem acontecer mudanças políticas, né? Pode acontecer mudanças na nossa saúde, nós podemos ficar fracos, enfim, ter problemas, né? De saúde e não poder mais praticar. Então nós temos que pensar nisso também, né? A impermanência nos ronda, é isso que ele está querendo dizer, nos ronda, porque todas essas situações que hoje constituem situações favoráveis, a qualquer momento podem mudar. Até mesmo monges e mestres podem perder a conexão, cometer ações não virtuosas e ser arrastados por negatividades. E não só isso, eu me lembro da questão da invasão do Tibete pela China, né? Antes da invasão pela China, o Tibete era um país onde o Estado, né, e a sociedade estavam organizados em volta da prática espiritual, né? Parece que mais da metade da população era monge, né? Havia um incentivo a isso. As famílias trabalhavam para que seus filhos pudessem entrar no monastério, né, desde pequenininhos, né, e praticar. E de repente, uma invasão chinesa destruiu tudo, né? E os grandes mestres tiveram que se exilar, acabaram aquelas condições favoráveis, simplesmente evaporaram como poeira, né? Lógico que os professores e mestres se exilaram, né? Continuam ainda ensinando as pessoas, mas toda aquela estrutura se desmontou completamente, né? Então a gente vê que se numa sociedade tão organizada espiritualmente, né, onde o próprio governante, que é o Dalai Lama, é um monge realizado, né, com uma alta realização espiritual, se desestrutura, né, imagine condições mais frágeis, né, em sociedades que não estão assim tão bem estruturadas para essa prática, né? E aí o Lama segue dizendo assim: os seres humanos existem há cerca de 20 mil anos, o que é quase nada em relação aos 5 bilhões de anos do Sistema Solar e da Terra, ou aos 15 bilhões de anos que se atribui ao universo. Nesses 20 mil anos, temos uma história registrada de 5 mil anos de civilização. Nos últimos 100 anos, houve transformações dramáticas na humanidade. Então, o que o Lama está mostrando aqui? Olha só, que desses 15 bilhões de anos que se supõe, né, de acordo com a física, que é a idade do universo, apenas 20 mil deles é que nós seres humanos existimos na Terra. Só que desses 20 mil, é muito pouco deles que se criou a condição para a prática, né? Por quê? Porque antes, a gente tem hoje esses estudos, né, sobre a pré-história, a gente vivia só para caçar, né, sobreviver, combater o inimigo, né, e não tinha tempo para praticar. Então isso é uma coisa ainda muito recente, né? Então, e ao mesmo tempo é um processo que foi sendo construído no próprio desenvolvimento da vida, no caso nosso, no nosso planeta, né? E que criou essas condições, né?
Então nós estamos vivendo, isso aqui é para chamar mais a atenção, assim, de que as coisas se transformaram de modo a nos oferecer condições de, né, como nós temos hoje, né, de sentar, de refletir, de pensar e de praticar os ensinamentos. E ao mesmo tempo a gente vê que nesse próprio curto espaço de tempo em que a humanidade existe sobre a Terra, nós já vimos várias cidades serem dizimadas, né? Por exemplo, Pompeia, que foi dizimada por um vulcão, né? Enterrada por um vulcão. E segundo estudiosos hoje que estudam tempos mais remotos, já tivemos um continente inteiro, que era a Atlântida, que submergiu no que hoje a gente chama de Oceano Atlântico, né? E que disse também que tinha um grau bastante avançado de civilização. Então isso aí, ó, afundou, né? Então tudo isso é para quê? Para nos impulsionar a refletir sobre isso, né? O quão frágeis são essas condições, né? Mas não é refletir para ficar pessimista, mas refletir para a gente aproveitar, né? Para praticar. A ideia aqui é o incentivo à prática, né? E o Lama continua dizendo assim: a nós tudo parece muito sólido, mas a história que existia até 100 anos atrás praticamente já cessou. Né? Se a gente voltar 100 anos atrás, o mundo hoje já é completamente diferente. Né? Estamos vivendo outros tempos e tudo se passa com enorme rapidez. A impermanência está aí. Por isso ouvimos a recomendação de praticar agora. É por isso que os mestres vão dizer, a prática é agora. Né? Porque daqui a algum tempo eu não sei como vai ser. A gente percebe que todas as projeções, praticamente, ou quase todas as projeções que nós fizemos para o nosso futuro não se confirmaram. A vida se desenrolou de uma maneira diferente. Então o que existe de real é a condição que nós temos neste momento, né? Agora. Então ele diz, por isso ouvimos a recomendação de praticar agora, imediatamente, pois não temos controle sobre esse processo. Né? E esse é um dos pontos centrais das reflexões espirituais, né? Não só budistas. Nós podemos nos harmonizar com os processos, mas nós não podemos controlá-los. Né? Ou seja, o universo ele está sempre em movimento. E o que nós podemos fazer, usando uma figura de linguagem, é o que o surfista faz na onda. Né? Ele não resiste à onda, ele aproveita a onda e surfa a onda. Então, se a gente, com essa metáfora, comparar os movimentos do universo a ondas, né, que vão acontecendo, ondas de energia, o que nós podemos é nos harmonizar com elas, mas nós não temos controle sobre elas. Por isso que aqui nesse pensamento da impermanência ele está chamando muito a atenção para isso. Nós não sabemos até onde vão essas condições, mas como elas estão presentes, nesse momento, elas são uma onda, então nós podemos aproveitar esse momento e surfar. Né? Por quê? Porque ao fazer isso, a gente constrói um karma positivo também, né? Um karma individual positivo. E aí, se as coisas lá na frente ficarem complicadas, dentro de mim eu estou com mais recursos para lidar com essa situação. Né? E nós já vimos vários exemplos ao longo da história da humanidade de seres que viveram tempos difíceis, mas como eram muito lúcidos, eles transformaram esses tempos difíceis numa prática espiritual intensa. Mas para isso eles estavam bem consolidados num karma, né, bem positivo, construíram muitos méritos. Né? Para isso você precisa estar com os méritos. Então isso é uma outra coisa que pode nos motivar a praticar. É a gente pensar que mesmo que as condições mudem e se tornem mais desfavoráveis no futuro, se nós tivermos construído dentro de nós condições favoráveis à prática, nós vamos conseguir dar grandes saltos, porque quando a gente consegue viver em condições adversas, onde tudo conspira contra os ensinamentos espirituais, mas mesmo assim a gente consegue praticar, a gente dá saltos ainda maiores do que quando a gente está numa situação mais favorável. Né? Isso por quê? Porque a gente vai precisar de muito mais esforço, né? Mas para isso a gente vai ter que estar com muito mais força interior também, com muito mais fé. Por isso Jesus diz, né, e está no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a fé remove montanhas. Né? O que é essa fé que remove montanhas? É essa base interior que consegue enfrentar mesmo os momentos de maior escuridão. Né? Eu não consigo me lembrar agora, na Idade Média, um pensador que, como ele tinha pensamentos muito divergentes da igreja, ele foi aprisionado. Ele é famoso, vocês devem ter ouvido falar sobre ele, mas eu não estou conseguindo lembrar o nome. Mas de qualquer maneira, o exemplo eu queria trazer. Como ele tinha pensamentos muito avançados, a igreja considerou ele muito perigoso em relação aos dogmas e colocou ele aprisionado numa caverna à beira do mar, uma caverna úmida, escura, 8 anos, né? E depois de 8 anos o tiraram de lá,
achando que ele ia estar tão enfraquecido que ele ia fazer um discurso negando tudo que ele disse e afirmando os dogmas da igreja, né? E como ele tinha muita influência, é um cara que conseguiu muita influência naquele período, ali por volta da Idade Média, final da Idade Média, eles achavam que isso era importante, ele negar seus próprios ensinamentos, só que ele saiu super lúcido e fez o discurso no sentido oposto, né? Então eu estou citando esse exemplo porque, olha só, 8 anos sozinho numa caverna escura, úmida, era no mínimo para ele ter morrido, porque até a saúde física, né, dele, eu não sei nem como é que ele se manteve, como é que ele se alimentou, como é que ele se movimentou, né, como é que ele se exercitou, mas ele saiu lúcido, porque ele tinha essa construção interna, né, ele tinha uma força interior muito grande. E aí o Lama conclui aqui dizendo assim: a impermanência reforça a importância de nossa vida preciosa, de refletirmos sobre o que fazermos e de não perdermos tempo. Certo? Então, isso vocês percebem que esses 4 pensamentos que transformam a mente estão todos interconectados. Porque quando a gente estuda a impermanência, nós reforçamos o primeiro, que é a preciosa vida humana. E reforçamos o que nós vamos ver na semana que vem, que é o terceiro, que é o karma. Porque o que significa o karma? O karma significa a nossa bagagem espiritual. Então, quando nós trabalhamos, a nossa mensagem de hoje foi se andarmos na luz, não é isso? Então, quando nós andamos na luz, conforme nos propõe a nossa mensagem de hoje, né? Olhando com lucidez para as coisas e consolidando a nossa prática espiritual, a gente constrói um karma, a gente constrói méritos, né? E esses méritos nós levamos conosco, né? É isso que os mestres também falam muito. Eles dizem assim, que me lembra inclusive a passagem de Jesus, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon, né? Então, todos os mestres espirituais, inclusive Jesus, incentivam o quê? Sirva a Deus, ou seja, construa um karma meritório. Por quê? Porque isso você vai levar para as outras vidas. Agora, as riquezas materiais vão te dar conforto nessa vida, né? Vão te dar plenitude, muitas vezes, do ponto de vista material, nessa vida. Mas, a partir da morte, acabou. Você não leva mais, né? E, se a gente aprofundar ainda mais, a própria questão material, ela decorre também da nossa estrutura kármica. Porque se eu tenho um karma muito negativo, eu vou nascer em condições materiais difíceis. Pobreza, por exemplo, pode ser uma das coisas que podem me afetar, né? Porque uma das condições favoráveis que ajudam a nossa prática é o quê? Uma boa condição financeira, né? Para que a gente possa minimamente não ficar lutando só pela sobrevivência, né? Então, o terceiro pensamento, que é o karma, ele vai reforçar os outros dois, né? Então, a vida é impermanente e é preciosa. Preciosa por quê? Porque ela é a oportunidade da gente construir karma meritório, né? E aí vem o quarto pensamento, que nós vamos estudar depois, né? Mas depois do terceiro, que é o sofrimento, né? Mas em que sentido o sofrimento? No sentido de que, se eu aproveito bem a minha preciosa vida humana, né? Aproveito esse curto tempo que é impermanente para praticar, né? E construo um karma meritório, eu me liberto de quê? Do sofrimento, que é a principal finalidade da vida. Então, é dessa forma que esses 4 pensamentos no budismo tibetano se constituem na prática preliminar, aquela prática que vai levar o discípulo a se sentir motivado a praticar, né? Motivado a abandonar o que deve ser abandonado e a cultivar o que deve ser cultivado.